Boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos para essa atividade que é uma aula doação sobre diálogo e escuta nas redes sociais, como ampliar o diálogo e a escuta nas redes sociais. Essa é uma iniciativa do Movimento Algo Mais, que tem o objetivo de, primeiro, disseminar conhecimento, disseminar formas inovadoras de se relacionar com a vida e também angariar um pouco de recurso aí no combate à fome. Eu vou dividir com vocês o PowerPoint, que foi o mesmo que eu fiz da última vez que dialoguei sobre esse tema. E aí eu estou aproveitando, o título era diferente, Comunicação Pacífica nas Redes Sociais, mas o mesmo tema. E, basicamente, isso parte de uma perspectiva, de uma leitura de que as redes sociais elas foram se tornando um ambiente carregado muito pela violência, muito pelo ódio, né, pelo discurso de ódio, e era inicialmente uma iniciativa que no começo se tinha muita expectativa de que iria ser uma forma de ampliar a democracia, né, uma forma de criar uma democracia virtual, um ambiente onde os cidadãos do país poderiam discutir sobre as questões do país de forma madura e chegar a grandes decisões e se politizar no processo e saber entender melhor as questões dos debates e tal. Se tinha muita essa expectativa no começo. Eu me lembro que eu atuava muito, eu sou formado inicialmente em comunicação, minha última faculdade, né? E eu atuava muito como militante mesmo nessa área, ali por volta de 2005, 2006, e a gente tinha muita... A rede social hegemônica nessa época ainda era o Orkut, né? E a gente tinha muita expectativa que a ampliação das redes sociais iria amplificar essa capacidade da sociedade de discutir, de debater as suas questões e de amadurecer junta, coletivamente, de mãos dadas. E o que acabou acontecendo foi o inverso disso, né? Pelo menos parcialmente, né? E, em parte, isso aconteceu. Hoje a gente tem acesso enfim, todas as músicas do mundo, podcasts incríveis. Com alguns de nós isso acontece, né? A gente consegue discutir algumas questões, tanto é que a gente está aqui pelo Zoom, discutindo um assunto importante. Então, de alguma forma, isso aconteceu em parte, mas acaba que se hegemonizou um ambiente de ódio, um ambiente de muita violência verbal sustentada pelos algoritmos, né? Então, pelos algoritmos que são as regras matemáticas que regem essas redes sociais. Então, para a gente saber como a gente se comporta num ambiente como esse, a maneira como eu elaborei a nossa conversa na noite de hoje primeiro, a gente entender como é que funcionam as redes sociais. Acho que a maioria de nós aqui já entendem, a maioria já entende razoavelmente como funciona, mas algumas coisas precisam a gente alinhar o conhecimento. Como é que funciona? Porque onde é que está o problema? O que a gente precisa enfrentar? Depois, entendendo como é que é o problema, a gente entender como é que a gente se movimenta nesse cenário. E depois a gente entender que mudança de comportamento a gente precisa promover. Aí eu não estou falando, nesse terceiro ponto, só do nosso comportamento pessoal, estou falando do comportamento, a gente promover mudanças de comportamento na sociedade, para a gente entender como é que a gente se movimenta nessa rede, para que a rede funcione, de fato, como um espaço de ampliação de diálogo, ampliação de escuta, onde boas ideias possam ser discutidas e semeadas na sociedade como se fosse um vírus, realmente, pegando várias pessoas. Utilizar as redes sociais como ferramentas do bem. Como é que a gente faz isso? Então, é isso que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Claro que é uma conversa resumida, né? Isso aqui daria até um curso, você falar sobre esse tipo de coisa, para entender, porque existem tipos de redes sociais surgindo que levam o problema a uma escala mais grave, né? Você tem aí agora a emergência do TikTok, do Reels, do Instagram,
que causam problemas, de fato, emocionais nas pessoas. Estava até conversando sobre isso antes de começar aqui o nosso encontro, com uma visita que tive, assim, como os adolescentes hoje têm um fluxo de vida um pouco mais imediatista, né? Menos propenso a se debulhar num estudo de 20, 30 minutos num tema, porque estão acostumados a esse mundo do TikTok, onde você termina um vídeo e vai para o outro, termina um vídeo e vai para o outro. E isso repercute no estudo das disciplinas que eles estudam nas escolas, né? Então, isso o problema se agravou um pouco. A gente não vai chegar aqui nesse papo, nesse nível de complexidade, mas a gente vai falar um pouco, começar falando de como é que funcionam as redes sociais. Uma coisa que precisa ser entendida é que, antes da emergência das redes sociais, o controle delas era feito por meio da escassez, e agora ele é feito pela abundância. Isso muda a maneira como é feito o controle. E aí eu vou explicar o que significa isso. Falando assim, não dá para entender do que eu estou falando, né? Antigamente, para você disseminar informação numa sociedade, você precisava ser a Rede Globo, você precisava ser a Rádio Tupi, você precisava ser o jornal Folha de São Paulo, você precisava de uma estrutura poderosa de comunicação que fazia você conseguir dialogar com as grandes massas. Então, como era difícil, você precisava de uma estrutura material, física, para você disseminar informação para grandes massas, era escasso. Então, o controle se dava pela escassez. Os grandes magnatas que controlavam essas redes, né, as grandes famílias, que no Brasil são aproximadamente 7 famílias, que controlam essas grandes redes de comunicação, elas controlavam o fluxo de informação. E o campo progressista sempre tinha uma relação de crítica em relação à maneira como havia esse controle, e, em alguns casos, havia um certo nível de manipulação, como de alguma forma ainda há. Agora, a gente vive um momento histórico onde a informação é abundante. Não existe mais a escassez, é muito fácil disseminar informação. O Felipe Neto, que é um grande, só para citar um grande nome do YouTube, começou gravando vídeo com celular e colocando ali. Só o Felipe Neto, todos esses YouTubers começaram dessa forma. Pega o celular, que todo mundo tem, inclusive pessoas bastante pobres têm celular hoje. Hoje em dia todo mundo tem, é quase como uma extensão do nosso corpo. E a pessoa grava um vídeo e coloca na internet. Se aquilo chegar a um grande número de pessoas, ela já virou um comunicador de massa, sem grandes estruturas físicas, né? Então, é a abundância, você tem muita informação. Você, se entrar agora no YouTube, você tem informação de tudo quanto é tipo. Você quer... Eu hoje, aqui em casa, está com bastante pinhão, né? Pinhão é uma semente do pinheiro, para quem não sabe. E eu queria saber como é que faz um hambúrguer a partir do pinhão. Joguei no YouTube, hambúrguer de pinhão, tinha um cara ensinando. Tudo que a gente faz hoje tem abundância de informação. Então, hoje, o controle é muito por quem domina a abundância. Então, as disputas se dão nesse campo. É muito fácil disseminar informação. Então, todo mundo vira jornalista, entre aspas, né? Todo mundo vira comunicador, todo mundo vai... Essa aula aqui vai ser colocada no YouTube e, de repente, pode ser que ela seja assistida por um monte de gente, a gente não sabe, né? Então, como o controle hoje se dá pela abundância, sobressai a pessoa que tem uma estratégia mais inteligente e, em alguns casos, até maquiavélica, né? Uma estratégia de jogar com o psicológico do ser humano, em um jogo que nem sempre é ético. Né? Vamos cuidar para a gente deixar os áudios fechados. Então, um jogo que nem sempre é ético, porque o controle passou a ser feito pela abundância. E muitas vezes a gente, para resistir a isso, porque isso vira um campo de fake news muito forte, né? Qualquer pessoa vira comunicador, as pessoas menos éticas também viram comunicadores. E, às vezes, para a gente resistir a isso, a gente precisa recorrer a quem? A gente vai recorrer à voz das grandes mídias, que eram aquelas que antigamente a gente reclamava que manipulavam e tal, né?
E agora, às vezes, para dizer que uma coisa aconteceu, a gente fala, olha aqui, saiu na Folha de São Paulo. Né? Então, é a loucura desse tempo, por conta dessa característica. Vamos fechar o áudio, gente? Todo mundo que estiver com o áudio aberto, se não interrompe aqui, as pessoas se desconectam. Então, essa é uma característica que leva a uma série de atores buscarem um marketing digital, buscarem elaborar a sua estratégia a partir de uma ideia de marketing. Então, você vê até pessoas que disseminam, pouco antes da gente começar, a gente estava conversando sobre esse universo das ecovilas, né? Pessoas que disseminam como cuidar da sustentabilidade de um sítio, e, de repente, você vê essas pessoas nas redes reproduzindo a lógica de um sítio norte-americano e tal, que é o marqueteiro, tem um marqueteiro por trás ali dizendo que você vai vender melhor uma coisa se você se vestir de tal forma e falar tal coisa. As pessoas comuns viram marqueteiros pelo Instagram. É isso que tem acontecido, né? Então, isso, embora tenha a virtude de disseminar informação de tudo quanto é tipo, e isso é muito positivo no nosso tempo, tem o problema de que você está preso numa rede de marketings diferentes. Então, enfim, não quero demorar muito nesse tempo, mas acho que todo mundo já entendeu o que é essa transição de um controle pela escassez para um controle pela abundância. Outra coisa para a gente discutir é sobre essas questões dos algoritmos, que todo mundo aqui já sabe o que é. São aquelas regras matemáticas ali que vão se aprimorando ao longo do tempo para decidir o que eu assisto e o que eu não assisto. E como a gente está sendo vigiado o tempo todo pelo nosso computador, pelo nosso celular que grava o que a gente fala, por tudo que a gente clica, que a gente mal sabe, então eles mapeiam o nosso cérebro, esses algoritmos mapeiam o nosso cérebro. Não é incomum a gente estar conversando aqui, sei lá, sobre futebol. Você viu que ontem jogou o Botafogo e tal, e o Botafogo ganhou e tal, e aí depois você abre a sua rede social e tem uma propaganda ali sobre a camisa do Botafogo. Só dando um exemplo de coisas que acontecem no nosso cotidiano hoje em dia. Né? Os nossos cliques, as nossas falas são mapeadas, esses algoritmos estão cada vez mais perfeitos, e aí eles vão mapeando os nossos gostos, os nossos prazeres, para decidir o que pode ser que a gente venha a consumir, e para decidir quais são as pessoas entre as quais a gente se sente bem. E aí isso causa o problema que está em seguida, que é a tribalização da sociedade. Como os algoritmos sabem quais são as pessoas entre as quais a gente se sente bem, eles nos colocam mais próximos dessas pessoas, ou não é? A gente vê no Instagram, no Facebook, a gente vê os posts das pessoas, no Twitter principalmente, né? A gente vê os posts das pessoas que pensam mais ou menos parecido com a gente. Que o algoritmo já entende, o Leandro e a Irene pensam o mundo de uma forma muito parecida. Então, sempre as postagens da Irene vão aparecer para o Leandro. Aí eu vou mergulhando em certezas, porque os meus amigos estão falando tudo as coisas que eu já penso. Então, as certezas vão me parecendo cada vez mais óbvias. Só quem não vê é porque é burro, porque é tudo muito óbvio. Na verdade, os algoritmos estão me viciando nas minhas certezas. Não é óbvio nada. É uma ilusão que é óbvio. E aí, quando um amigo meu posta alguma coisa que destoa dessa minha certeza, eu vou para cima desse cara. Você é louco? Você é maluco? Olha o que você está falando. Todo mundo está falando o contrário de você. Entendeu? Eu viro escravo da minha certeza, porque o algoritmo vai me tribalizando, vai me jogando junto com a minha tribo, vai me mostrando todos os dias. Na época da Operação Lava Jato, isso era muito visível, pelo menos na minha rede de relações. As pessoas que achavam muito óbvio que a Operação Lava Jato estava desmontando um grande esquema de corrupção. E outra tribo que achava muito óbvio que a Operação Lava Jato tinha um projeto político e estava, na verdade, atacando somente um determinado partido, e tudo era jogo de fumaça para conseguir o que queria. E essas pessoas todas estavam mergulhadas nas suas certezas, e isso dava um enfrentamento que você não chegava num acordo. As pessoas estavam
muito mergulhadas em pensar como as pessoas do seu entorno pensavam. Estou dando um exemplo que esteve muito presente nas nossas vidas ali por volta de 2016, 17. A gente viu isso com muita clareza. A gente vai se tribalizando. Então, uma primeira coisa, já no tópico seguinte, é a gente tomar cuidado. Sempre vai ter coisas que a gente vai se identificar. Eu sempre vou me identificar com um post da Irene, do Jaime, da Marta. Sempre vou me identificar. Pensam realmente parecido comigo. Mas o que a gente precisa tomar cuidado é para não nos tornarmos escravos das nossas certezas, não acharmos que elas são muito óbvias, né? E isso nos inviabiliza a nós mesmos para estarmos abertos para o debate. Esses últimos pontos eu já falei brevemente sobre eles, né? O uso econômico dos nossos dados, né? O exemplo que eu dei da camisa do Botafogo, né? Eu comentei com alguém, eu não sou torcedor do Botafogo, mas vamos supor que eu seja. Eu estou conversando com alguém sobre o Botafogo, tal. Pô, o Botafogo está bem esse ano, ganhou mais uma e tal. E aí, logo em seguida, eles tentam me vender, sei lá, uma caneca do Botafogo. Eu vou gostar, pode ser que eu compre. Isso acontece comigo. Às vezes o Facebook me mostra umas camisas, umas imagens assim de coisa que eu falo, nossa, isso é muito legal, vou lá e compro. Isso acontece comigo, Leandro, isso acontece. Né? Então, eles mapeiam o nosso cérebro, o marketing fica mais eficiente do que era no passado. Né? No passado, você assistia uma novela e no intervalo da novela eram as propagandas que eram as mesmas para o país inteiro. O país inteiro assistia as mesmas propagandas. Agora, eles fazem a propaganda que tem a ver com o seu perfil. Então, é mais eficiente. Né? E aí, nesse sentido, a gente fica meio que preso nesse jogo do mundo das corporações, que vão manipulando os nossos desejos. Né? E aí o uso político também dos nossos dados. Né? Esses dados estão cada vez mais sendo manipulados e elegendo pessoas. Né? Não sei se vocês viram que nos últimos 2 dias, o atual presidente do nosso país ganhou 64 mil seguidores no Twitter, depois de que o Elon Musk comprou o Twitter, da noite para o dia, e fez uma reunião com o WhatsApp hoje. Quer dizer, o presidente da República não está fazendo uma reunião para resolver o problema da Amazônia, ou da questão hídrica, ou da educação no país, ou da saúde. Ele está fazendo uma reunião com o WhatsApp para ver como é que ele vai fazer campanha. Quer dizer, isso torna a gente... Essa dinâmica das redes, ela acaba elegendo e promovendo, inclusive, um grupo de um nível de radicalidade no mundo que é muito preocupante, que ameaça as democracias. A gente viu que recentemente, num país que pelo menos as pessoas consideram que é um dos mais bem educados do mundo, que é a França, né? Digo em termos de sistema educacional, que, enfim, a propaganda, pelo menos, que se faz é que é um sistema educacional muito bem elaborado e que a Marine Le Pen foi para o segundo turno e teve 42% dos votos. A Marine Le Pen, extremista de direita, de uma família de extrema-direita histórica, e nem era a candidata mais extremista da França. Existia um candidato ainda pior do que ela. Então, você vê o nível de gravidade que a gente está vivendo. Né? A Alemanha, que é onde surgiu o nazismo, que proibiu logo depois qualquer referência ao nazismo, que tem toda uma política elaborada, uma constituição elaborada para que nunca mais venha à tona essa coisa dramática que foi o nazismo, mas já tem 2 estados da antiga Alemanha Oriental que são governados pela extrema-direita, pelo AfD, que é o partido de extrema-direita neonazista da Alemanha, né? E estados que ficam na antiga Alemanha Oriental, que era comunista. Então, só alguns, né? Todo mundo está acompanhando, né? Trump nos Estados Unidos, Orbán na Turquia, todo mundo está acompanhando essas coisas acontecerem.
E isso tem a ver com... Não é a única causa disso as redes sociais. Tem outros elementos na conjuntura. Talvez o principal elemento na conjuntura seja o fracasso da proposta neoliberal. Mas a linguagem das redes sociais também contribui, né? Esses grupos todos têm uma política clara para as redes sociais, né? Todos esses grupos que eu falei, seja o Trump, seja o Bolsonaro, o Orbán, todos esses que ascenderam, Marie Le Pen, essas pessoas todas têm uma política clara de manipulação de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de Instagram, muito bem elaborada, muito bem estruturada e que tem enraizamento social profundo. Esse é o diagnóstico. Esse é o primeiro ponto dos 3 que a gente vai conversar hoje, para a gente entender aonde que a gente está pisando. Então, essa imagenzinha é só para trazer o fato de uma questão psicológica que entra também nesse universo, que é o fato das pessoas estarem protegidas por telas e se transformarem, porque estão protegidas por uma tela. Então, aquele paizinho amoroso que vai na igreja no domingo com uma família, de repente entra no Facebook e vira um demônio ali, agredindo todo mundo verbalmente, porque está protegido, parece que ninguém está vendo. A mesma coisa que ele fala ali em um comentário do Facebook, ele eventualmente não fala numa conversa sentado no sofá, porque cara a cara é mais difícil ser tão agressivo quanto ele está sendo. Então, essa proteção da tela, do celular, do computador, isso também permite um nível de violência verbal e de ausência de escuta muito maior, né? Então, isso também é uma característica nociva do nosso tempo. Aí, como que a gente vai se movimentar nesse cenário? Algumas coisas eu já falei enquanto falava o ponto anterior, mas vamos ver o que mais que a gente pode fazer, né? O que a gente faz nesse cenário. As redes sociais, elas causam, importante falar isso também, elas causam essa epidemia de depressão, ansiedade e vício. Não é só as redes sociais, mas elas também causam esse mundo da futilidade, né? Esse mundo da falsa felicidade, da positividade tóxica que existe no Instagram, ou do instantaneísmo do TikTok e do Reels do Instagram, né? Aquela coisa de ver milhares de videozinhos de 20 segundos ali, rapidinho e tal. Isso leva a uma sensação de vazio, né? Uma sensação de que não tem tempo para nada, você não tem, às vezes, o mesmo nível de sociabilidade de que você tinha no passado, quando você ia jogar um futebol. Não estou aqui romantizando o passado, mas só estou dizendo que era diferente. Você ia jogar um futebol e você estava ali com seus amigos, né? E, eventualmente, você se frustrava porque o seu time perdia e você tinha que esperar um tempo do lado de fora até voltar. E agora a gente vive um tempo onde, não, a pessoa está ali e se ela quiser ficar a noite inteira no Reels assistindo um vídeo depois do outro, ela fica, né? No YouTube também, termina um vídeo, o YouTube já seleciona pela sua inteligência interna um vídeo parecido seguinte que possivelmente você também vai gostar. E aí você já começa a assistir também, né? E está todo mundo ali na sua experiência individual, desconectado da coletividade, porque o seu vizinho está assistindo uma outra coisa e o outro vizinho uma outra coisa. Então, desconectado da experiência coletiva que existia no passado, de todo mundo assistir a mesma novela, o mesmo filme, o mesmo jornal nacional, e que vai, muitas vezes, te dando uma sensação de isolamento e de vazio. Então, a gente vive nesse momento, isso é muito visível nas escolas, principalmente com os jovens, um nível muito profundo de depressão, ansiedade, de vício em tela. Claro, isso aqui também tem uma conexão com isso que a gente chama de sociedade do cansaço, onde está todo mundo trabalhando loucamente para fazer milhões de tarefas o tempo todo. Mas a gente também vive esse cenário por conta da emergência das redes sociais. E aí, isso traz uma constatação de que uma outra postura que a gente precisa ter é de estar menos nesse universo. Queira ou não queira, a gente não pode abrir mão desse universo, simplesmente cortá-lo das nossas vidas, parar de usar tudo, WhatsApp, Facebook, Telegram, o Twitter, sair de tudo, mas a gente precisa estabelecer um limite, né? Até aqui eu vou, a partir daqui
é demais para mim. A gente precisa estabelecer um limite, e esse limite precisa ser... Opa, ele foi para além. Esse limite precisa ser claro. Então, essa é uma outra coisa que a gente precisa ter clareza e obedecer. Tipo, depois das 9 da noite eu não pego mais no celular. Essas coisas assim. Estou no WhatsApp, mas não vou estar no Telegram. Ou estou no Telegram, mas não vou estar no WhatsApp. Estou no Instagram, mas não vou ficar fazendo postagem todo dia, toda hora, como ele exige, vou fazer só de vez em quando. A gente precisa estabelecer esse limite para a nossa sanidade mental e das pessoas do nosso entorno. E quem tem filho também precisa ser firme em estabelecer esse limite com seus filhos. E vai vir sempre aquele argumento que a gente conhece, mas o fulano, a mãe dele deixa, tá, mas você não é fulano, né? Aquela famosa frase de mãe. O Antônio, a mãe dele deixa, mas você não é o Antônio. A gente precisa estabelecer esse limite, porque senão, se não estabelecermos, ninguém estabelecerá por nós. Esses grandes magnatas das redes sociais, eles não estão preocupados com o limite. Depois, a questão do cancelamento virtual e da destruição de reputações é basicamente a mesma coisa, né? A gente precisa evitar isso. Uma pessoa falou uma coisa que me soou absurda, respira, pensa 2 vezes antes de sair cancelando. Tá? Isso aí a gente tem uma tendência a se comportar como manada, todos nós. Eu já me vi nessa situação várias vezes. Uma pessoa começam a comentar, tem um áudio aberto. Tem um áudio aberto. Eu sei que você não gosta de peixe, então eu fiz uma opção com frango para você. Valeu, claro. Obrigado aí quem mutou todo mundo. Vamos cuidar para fechar o áudio. Eu estava falando do cancelamento virtual. A gente tem uma tendência a se comportar como manada, e a gente precisa tomar muito cuidado. Uma pessoa que é pública, vou dar um exemplo de uma vez que eu me comportei como manada, para usar a mim mesmo como exemplo. Uma vez a Xuxa, que é uma pessoa que eu sempre gostei, que tinha programas infantis na época, eu fui um baixinho da Xuxa, né? E uma vez ela fez um comentário que me soou bastante infeliz, né? Um comentário, enfim, nem vou adjetivar um comentário, mas me soou bastante infeliz. Ela é uma defensora dos direitos animais, ela é vegana, e aí ela disse que alguns cosméticos não deveriam ser testados em animais, deveriam ser testados nos prisioneiros, nos presídios, afinal de contas, aquelas pessoas não servem para nada e tal, e estão ali presas e são bandidos e deveriam ser testados neles e não nos animais. Quer dizer, é um comentário que me soou bastante. E aí um monte de gente começou o quê? Nas redes sociais, a punição é mais grave do que a pessoa faz. É isso que a gente precisa entender, né? A pessoa fala uma coisa infeliz e a punição que vem, ela é cancelada, muitas vezes para sempre, para toda a posteridade, né? E eu fui junto nesse cancelamento e comecei, que isso, que absurdo, né? É uma frase, ao meu ver, até um pouco, dependendo de quem faz a leitura do que significa fascismo, é uma frase até fascista, né? Você está eliminando os seres humanos que estão ali nos presídios. Mas a Xuxa falou isso por despolitização, por desinformação, porque a maioria das pessoas é assim, não tem grande acúmulo sobre os debates. Grande maioria das pessoas é assim. Não tem, especialmente no Brasil, onde as pessoas não leem muito, não tem grande capacidade de reflexão, e as pessoas falam algumas coisas que realmente são absurdas. Se você realmente, se alguma pessoa próxima dela realmente chama para um diálogo, enfim, eventualmente ela pode mudar de posição. Então, a destruição de reputação é uma coisa muito perigosa e a gente se comporta como a gente vê todo mundo batendo, a gente bate junto, porque realmente o que a pessoa falou é um absurdo, então você vai junto na manada. E aí você está se tornando uma pessoa violenta também sem perceber.
né? Então, só que vejam, ao mesmo tempo, a gente não pode, a Xuxa fala um negócio desse e você não pode fingir que nada aconteceu, né? Você não pode colocar como um argumento de alguém que apenas pensa diferente. Então, você precisa se posicionar, mas um posicionamento que não precisa ser agressivo, não precisa ser do cancelamento, da destruição de reputações, né? De, você sempre foi aquela pessoa que fazia programas infantis seminua e partir para esse lugar de difamar a pessoa. Traz para o debate daquilo que ela realmente falou. O debate é isso. O debate é testagem de cosméticos, não é outra coisa, né? Não partir para uma mente maniqueísta que coloca a pessoa na caixinha dos maus. Então ela falou isso, então ela está dentro da caixinha dos maus e eu estou dentro da caixinha dos bons, então eu vou bater nela. Essa é uma visão maniqueísta, né? Evitar esse cancelamento virtual mas sem prescindir do debate, sem prescindir da conversa, né? Geralmente, se você parte para um jeito mais respeitoso, olha, Xuxa, sempre gostei de você, mas isso que você falou na minha leitura é absurdo por causa disso, disso e disso. Pronto, esse é um jeito respeitoso de dialogar. Então, a gente evitar de ser parte da manada, né? Ser parte de alguém que está agindo porque foi levado para as massas. Isso é uma coisa para a gente, na nossa postura, cuidar de fazer. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, para eu não ficar tanto tempo falando também. Depois, esse arquétipo do soldado e do sentinela é uma coisa interessante para a gente. Isso tem um TED, sabe? TED são aquelas palestrinhas curtas que tem no YouTube e que são bem interessantes. E tem um cara que fala em inglês, um cara não, é uma mulher, chama Julia Riff, que fala, faz tempo que eu não vejo esse TED, mas ela fala sobre esses arquétipos do soldado e do sentinela como a melhor forma de se comportar nas redes. Esse é o principal ponto que eu quero discutir com vocês nesse ponto 2 aí, que eu acho a analogia que ela faz muito interessante. Ela diz que o sentinela, no, no, nas Forças Armadas, o sentinela é aquele que fica, na hora que vai o exército para a rua, para, enfim, enfrentar o outro país e tal, o sentinela fica na base observando o que está acontecendo, elaborando a sua opinião a partir do que ele observa de forma fria e mudando de opinião conforme o movimento das coisas. E o soldado é aquele que vai para a briga armado na frente do pelotão para enfrentar o inimigo e para matar o inimigo. E aí a Julia Riff fala que a nossa postura precisa ser mais a do sentinela e menos a do soldado. A gente precisa se comportar nas redes como quem observa o que está acontecendo, descrevendo, sem rótulos, e aí a grande contribuição da CNV, da observação, da CNV Comunicação Não Violenta, da observação sem rótulos, sem julgamentos, simplesmente eu observo e vou elaborando uma racionalização a partir daquilo que eu estou observando como quem descreve os fatos. E eu, eventualmente, me abro, se alguém me apresenta um argumento que me convence, eu me abro para mudar de opinião, para mudar de posição. E se não apresenta um argumento que me convence, se eu continuo defendendo o meu, mas com meu argumento, mas de forma não violenta, né? Dialogando, me abrindo para o debate. Essa é a nossa postura, a do sentinela, né? O soldado é aquele que se vê, do ponto de vista de identidade, como pertencente a um determinado grupo social, e aí ele precisa destruir o outro grupo que não pertence ao grupo social dele. E aí o trabalho dele nas redes não é zero escuta, é só fala, é só faca na caveira contra quem pensa diferente dele, né? Então, a gente evitar esse lugar do soldado, né? De simplesmente afiar a nossa escuta, né? Rede social, assim como ela faz parte da vida, ela é vida, e assim como numa conversa com a sua família, você não fala só, você escuta, você está aberto a mudar de opinião, né? Se você se identifica com um grupo social X e não com o Y, mesmo assim, você ouve o Y, ouve os seus argumentos, legitima alguns e não legitima outros. Então, esse é o comportamento que a gente tem quando a gente está com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos.
A não ser quando a pessoa fala uma coisa muito surreal, é que você vai reagir de uma forma mais incisiva. Mas, geralmente, você se abre um pouco mais com as pessoas que você ama, que cresceram com você, para dialogar. E aqui, a gente se comportar nas redes também dessa forma, né? E não como soldado que precisa defender um suposto exército. Então, esse é o segundo ponto que eu trouxe para dialogar. Isso é só uma chargezinha para brincar com essa violência nas redes. E aí tem o terceiro e último ponto, que é como é que a gente promove uma mudança de comportamento nas redes. Uma coisa é a gente tentar enxergar a humanidade no nosso interlocutor. Esse é um exercício para a gente fazer a vida toda. A comunicação não violenta sempre traz essa coisa, né? Da gente buscar cada vez mais entender os outros seres humanos como um presente do mundo para mim, né? Uma pessoa que percorreu uma outra trajetória diferente da minha e que por isso tem uma outra cosmovisão, uma outra forma de olhar para as coisas, de elaborar sentido naquilo que a realidade lhe apresenta. E por isso a gente vê esse outro ser humano como um presente, porque ele me traz aquilo que eu não tenho. Eu tenho a minha visão de mundo, eu tenho os meus argumentos, a minha forma de ver as coisas. Essa pessoa vai trazer uma forma diferente, e isso só me enriquece, porque essa pessoa não vai tirar de dentro de mim com a mão as minhas opiniões. Então, ela só pode me enriquecer. Então, eu enxergar essa pessoa na sua humanidade, né, na sua integridade como ser humano, como filho do cosmos, como filho da força criadora, como alguém dotado de um ser divino dentro de si, né? Então, quando eu vejo que o meu interlocutor é isso, eu vou dialogar naturalmente de forma mais não violenta. E se eu elaboro um diálogo que é respeitoso, aí uma outra coisa que a CNV traz, a outra pessoa percebe a sua mudança de comportamento, o seu comportamento diferente. Se a pessoa está ali e ela parte para cima de você de forma violenta, agressiva e tal, e se você não reage da mesma forma, se você reage de forma não violenta, de forma respeitosa, de forma a acolher, inclusive entender que algumas pessoas estão mobilizadas pela raiva porque estão reverberando violências verbais na sua vida concreta, pessoas que têm, sei lá, um pai alcoólatra, pessoas que foram estupradas na infância, pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que têm uma orientação sexual X que não é aceita pelo pai. Então, essas pessoas estão sendo violentadas na sua vida cotidiana e estão reverberando a sua violência nas redes sociais. Isso não justifica a atitude delas, mas ajuda a compreender. Então, quando você vê as pessoas na sua humanidade, você acolhe essa contradição humana e você se abre para a escuta. E a pessoa sente isso. Se ela chega com você com 7 pedras na mão e você não taca nenhuma pedra nela, ela sente a sua mudança de comportamento e algumas delas, não todas, algumas delas vão ter uma mudança de postura também. E se abrir também para um debate, para uma escuta, do jeito delas. Todo cheio de vícios, mas do jeito delas. Algumas pessoas não, algumas pessoas a gente sabe que vão continuar agindo, às vezes até de má fé, mas com algumas pessoas vai funcionar. O ser humano, quando vê o outro agindo de forma não violenta, ele tem uma tendência inconsciente a incorporar também o desejo de ser mais brando, de ser um pouco menos incisivo. Então, é por isso que transforma, é por isso que a gente pode fazer com que um comportamento mais pacífico reverbere. Uma outra coisa que a gente já falou é a gente sair um pouco desse campo das certezas, né? De que a gente está muito seguro de que tal coisa é muito bom ou de que tal coisa é muito ruim. E se abrir um pouco mais para novos argumentos, se abrir para olhar para um outro lugar, a questionar algumas coisas que para nós parecem muito óbvias. A gente está sempre aberto para isso. Quanto menos na vida a gente se aprisionar em caixinhas, né, em sistemas muito viciados de compreensão de realidade, mais a gente vai ter uma capacidade de dialogar com isso tudo que está aí. Tá?
Essa outra dica que eu dou aqui é muito bacana na CNV. Assim. Você, quando quer dialogar com alguém que está muito difícil, você buscar ir a partir do que te conecta com aquela pessoa, a partir daquilo que você concorda. Vamos supor, hipoteticamente, se a gente pudesse medir com régua o que a gente concorda, você concordou com 20% do que a pessoa falou e discordou de 80% do que ela falou. Se a gente pudesse medir essas coisas assim, você parte daquilo que você concorda e começa elogiando aquilo que você concorda. Você já ligou a chavinha de escuta dentro da pessoa quando você faz isso, né? Eu gosto muito, eu estou dialogando com alguém, eu gosto muito quando você fala tal coisa, porque eu também penso assim, tal coisa de tal jeito, e você mergulha um pouco, vai nessa de elogiar uma parte do que a pessoa falou, aquilo que conecta vocês, aquilo que converge, e não aquilo que diverge. E você começa a sua fala estruturada naquilo que converge, e depois, no meio da fala, sem avisar, você parte para aquilo de que diverge. Tem uma questão aqui que eu gostaria de rever dentro do que você falou, tal coisa que, para mim, parece que não é tão assim. E aí você parte para aquilo que diverge. Isso vale na comunicação no cotidiano, isso vale nas redes também. Né? Buscar o que te conecta. A gente está vivendo um momento do país e do mundo onde a gente conversa com algumas pessoas onde a gente tem a sensação de que nada nos conecta àquela pessoa. Isso tem acontecido. Né? Discursos muito num nível de extremismo tão elevado que você simplesmente não... Aí, nesse caso, dentro da minha leitura, dentro do que eu tenho experienciado na minha vida particular, tem casos que você realmente não consegue dialogar. É como se você tivesse de um lado do rio e a pessoa do outro e você gritando. E a pessoa não está escutando o que você está falando do outro lado do rio. Há casos, nesse momento histórico difícil que a gente está vivendo, que tem pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos, onde você tem muita dificuldade de encontrar quais são esses pontos que te conectam com aquela pessoa. Mas, em geral, se a pessoa não está ganho por um nível de extremismo muito elevado, você consegue alguns elementos que são comuns entre a sua cosmovisão e a da outra pessoa, e você parte do diálogo a partir disso. E aí, por fim, você oferecer uma escuta empática verdadeira no ambiente das redes sociais. E aí, ligar aquilo que eu falei de que rede não é só fala, rede é também escuta, capacidade de escutar, capacidade de empatizar, de buscar uma empatia com a pessoa. Se ela está falando isso, o que ela está sentindo? Né? Se ela está com algum sentimento desconfortável com a necessidade não atendida dessa pessoa. E vai trabalhando dentro dessas perspectivas da própria CNV no ambiente virtual. Né? O que essa pessoa está sentindo, necessidade que precisa ser atendida, de onde ela está vendo a situação, o que para ela é tão caro que ela não está atingindo. Né? E aí, nessa escuta verdadeira, sincera, você consegue uma comunicação e um diálogo e consegue acumular entendimento dentro desse ambiente das redes. Outra coisa que eu falo é a gente fugir da catequese, de quem se comporta nas redes sociais como quem quer educar os outros, né? Precisa sempre ensinar para os outros o que é certo e o que é errado, né? Então, fugir um pouco desse comportamento de quem está catequizando, né? De quem está educando. As pessoas rapidamente percebem que você está tentando se colocar como o dono da razão e acabam fugindo de um diálogo com você. Você pode também buscar, quando estiver buscando uma interlocução com alguém que seja que o diálogo esteja inviabilizado, que seja difícil, buscar no histórico afetivo de vocês elementos que te conectam àquela pessoa. Você está conversando com um primo que você gostava muito de brincar com ele de tal coisa quando era criança. Esse histórico afetivo de vocês é o que os une. Tentar utilizar isso na conversa, que isso vai criar uma ambientação de empatia e escuta que pode fazer com que vocês se ouçam, mesmo discordando profundamente sobre uma determinada questão.
se já existe construído historicamente uma relação afetiva de afeto, é fácil construir essa ponte entre fala e escuta. Fácil não é, mas é possível construir essa ponte entre fala e escuta. Ô, Leandro, Fala. aqui eu assim, por exemplo, eu tive agora no mês de final de fevereiro e o princípio de março um problema sério aqui na minha comunidade. E eu passei a ser atacada desde o dia 27 de setembro, num grupo, foram 3 dias assim de ataque, e, e eu fui ficando muito apreensiva, muito angustiada com aquilo, e fiz uma postagem naquele grupo, e uma colega me questionou, e me convidou para ir para aquela luta junto com elas. Eu estava naquela luta, mas eu Aham, estava sendo atacada, eu fiquei na minha. Na sim. realidade, quem estava sendo atacado era o meu filho, né, por ser político. Uhum. E quando eu dei a resposta para ela, baseada exatamente no histórico afetivo que a gente tinha, simplesmente parou tudo. Claro, Parou? eu adoeci. Parou, naquele grupo parou tudo, e aquela pessoa praticamente se retirou daquela fofocalhação toda que estava, né? Uhum. Eu adoeci, eu tive uma crise de herpes zoster violenta, Que é emocional, que é mas bem emocional, né? o emocional bateu, é por isso que eu te parei aqui, para dar o exemplo assim, de que realmente é muito forte, principalmente quando a gente se atira, né, na luta, assim, Sim, naquela disputa, sim. de, É, ou ao contrário, está sendo destruída e não sabe como começar, como mudar isso. Porque, na sim. realidade, eu estava vendo era a destruição do meu filho, É. e eu não conseguia fazer nada dentro daquele grupo, né? É disso, assim, só para exemplificar o que tu vem colocando. Esse exemplo que você dá é muito bom em várias coisas que a gente falou, né? Uma dessa coisa que eu acabei de falar, que foi até por isso que você interrompeu, que é de você recorrer a esse histórico afetivo para gerar uma sensação de empatia no interlocutor. E pelo que você está falando, funcionou bem, né? Que bom. Ao mesmo tempo, a que eu falei um pouco atrás, da questão do comportamento de manada, né? As pessoas, o seu filho é político, exerceu uma série de cargos públicos, algumas pessoas começam a fazer essa destruição de reputações, que eu falei um pouco mais cedo, e aí outras que estão próximas e se identificam com elementos do que foi falado por essas que estão cancelando, que estão destruindo a reputação, se identificam e vai esse comportamento de manada. E, de repente, está todo mundo destruindo a reputação daquela pessoa, que no caso do seu filho, eu conheço, é uma figura pública super ética, super correta. E de repente tem um campo social todo se opondo num comportamento de manada, né? Então, isso que a gente precisa entender, porque até para a gente saber como se movimentar nesse universo, né? Você vê que você até adoeceu, né? Porque até tem a questão de ser filho, né? Ainda mais mexe no emocional de uma forma mais profunda. Então, esse exemplo é ótimo para a gente dialogar sobre tudo que a gente está falando aqui. Aí essas outras questões finais aí eu já dialoguei bastante sobre isso, né? Praticar bastante a CNV e dentro desse ambiente digital, e que esse último ponto aí, ouvir a diferença nunca foi tão importante. Ouvir quem pensa diferente da gente nunca foi tão importante, né? Ao mesmo tempo, tem coisas que a gente não pode dar como legítimo, né? Se uma pessoa, a gente está vivendo tempos onde pessoas defendem tortura perto da gente como algo legítimo, né? E aí isso está no universo da barbárie. Então você ouve, é bem sutil assim. Você ouve quem pensa diferente, legitima todo mundo que pensa um mundo diferente de você, mas você não vai aceitar
defesa de barbárie, você não vai aceitar defenderem estupro, pedofilia, essas coisas assim. Então, não é tudo que você vai... é apenas uma opinião diferente da minha. O cara que está achando ali legítimo a polícia torturar o traficante para obter informação sobre... Nem o traficante, às vezes né? Às vezes é um morador de uma comunidade para obter informação sobre uma determinada coisa. O cara que acha isso legítimo. E aí isso é barbárie e você, se você se calar, você está sendo, de alguma forma, conivente. Só estou dando um exemplo de coisas assim que, às vezes, a gente não pode... é apenas uma outra opinião. Não, não é apenas uma outra opinião. E aí, como é que você... Não está aqui no PowerPoint, eu não trouxe, mas a gente pode falar como é que você define o que é aceitável e o que não é, então. O que eu escuto como apenas uma opinião diferente e o que eu não escuto. E aí tem aquela formulação do Karl Popper do paradoxo da intolerância, né? Se alguém defende alguma coisa que é intolerante perto de mim, eu sou tolerante a todo tipo de pensamento, todo mundo que pensa diferente de mim, mas eu só não posso ser tolerante a quem defende a intolerância, porque aí eu estou dando campo para a intolerância. Então, se o cara vai defender tortura, eu não vou ser tolerante a isso. Só dizer que tem essa dificuldade. Nunca foi tão importante ouvir quem pensa diferente, ao mesmo tempo, tem um tipo de pensamento diferente que é inaceitável, que está no universo da barbárie, não está no universo da civilização. E aí a gente precisa saber identificar o limite entre as duas coisas. Bom, era isso que eu trouxe aqui para apresentar para vocês. Passou muito? Não passou tanto, não passou de 1 hora, não. E agora abri para as falas, eu não consegui ler o chat. Então, quem mais? Antônio já fez uma primeira fala. Quem mais quer contribuir com alguma coisa? Leandro, eu achei bem importante a forma de comportamento, né? Soldado de sentinela, né? E a comunicação não violenta, né? Automaticamente, eu era uma pessoa muito responsiva nessa questão, assim. Eu gostava muito de responder, entrava às vezes em debates desnecessários, assim. E a comunicação não violenta me ajudou muito nisso, né? Automaticamente eu comecei a observar mais e falar menos, né? Então, quando você falou aí, deu esse exemplo do soldado sentinela, eu me identifiquei muito nessa fala aí. Legal, cara. Vou até, enquanto você falava, eu fui buscar aqui o link para quem quiser assistir. Estou colocando o TED aí no chat, para quem quiser assistir. Tem um comentário no chat sobre o paradoxo da intolerância, Leandro. Talvez você possa comentar isso, né? Devemos ser tolerantes até com os intolerantes? Mas ele... Foi que... Foi o final da fala. Mas esse é o próprio paradoxo da intolerância, é exatamente isso. Devemos ser tolerantes com todo tipo de pensamento diferente do nosso, menos com o pensamento intolerante, porque o pensamento intolerante está disseminando a intolerância. É isso que é o paradoxo da intolerância. Por isso que se chama paradoxo da intolerância do Karl Popper. A gente é tolerante com todo mundo que pensa diferente da gente, sobre diferentes questões, pessoas de esquerda, de direita, de centro e tal, mas a gente não é tolerante com a intolerância, porque aí você está dando campo para a intolerância, você está dando campo para formulações que pertencem ao universo da barbárie, superar o da civilização. Leandro, Fala. boa noite. Parabéns. Obrigado. Olha, muito bom ouvir tudo isso, e nesses tempos que a gente está vivendo é fundamental.
Agora, ainda acho que meio que dentro desse paradoxo, eu fiquei pensando na figura do sentinela, até que ponto, quando a gente age como sentinela, a gente pode estar se omitindo. Fiquei pensando. Essa é uma boa questão, Maristela. Uma boa questão, assim. Acho que tem um limite também, né? Você precisa estar nesse campo da observação e observando e acumulando sobre isso, mas acho que precisa evitar a apatia, né? Porque o próprio termo não violência, dentro da sua, viajando um pouco mais dentro dessa questão que você traz, a não violência é um termo que surge muito numa tradução direta de um valor que é um dos yamas do yoga, que é o ahimsa. Quem estuda yoga estuda sempre esses valores satya, ahimsa e tal. E aí, ao traduzir a ahimsa para o Ocidente, né, o Ocidente começa a conhecer mais esses termos do período védico da Índia e tal. E aí, ao traduzir, como é que a ahimsa é um valor do sânscrito, como é que você traduz isso para o Ocidente? Aí você traduz como, ao pé da letra, não violência. Mas, na prática, o ahimsa queria dizer não é tanto assim como é um conceito mais complexo, tem mais a ver com uma relação de compaixão com todos os seres e por isso não ser violento com nenhum tipo de ser é mais complexo. E isso é que quer dizer o ahimsa, né? Um comportamento de compaixão e de olhar pelos afetos para todos os seres vivos. Isso aqui é o ahimsa, é um valor do sânscrito. E aí, por conta disso, quem realmente popularizou mais no mundo esse termo ahimsa, por ser muito famoso, que era o Gandhi, como ele era muito famoso, ele popularizou muito esse termo não violência. E aí começou a haver essa confusão entre pacifismo e passividade, a partir porque são palavras muito parecidas, mas que destoam, né? Você, para ser pacifista, às vezes, se você é uma pessoa passiva, que é essa que a Maricela está preocupada da gente ser, uma que não age, uma que apenas observa e não age, você está, às vezes, sendo conivente com uma injustiça. Então, a gente diferenciar, e por isso, estou falando tudo isso para dizer que aí o Gandhi começou, quando ele identificou isso, ele começou a usar o termo não violência ativa. Sempre que ele falava de não violência, ele falava não violência ativa, para dizer que não é passiva, né? Que a gente precisa ter em ação. Se existe uma injustiça, eu preciso agir diante dessa injustiça, senão eu estou sendo conivente com ela. Então, acho que essa preocupação que você traz é bem importante, né? Quando a Julia Riff faz esse jogo de metáforas, né, entre o soldado e o sentinela, a gente tomar esse cuidado de também não nos tornarmos um sentinela passivo, né? Estarmos realmente ativos, aquele que realmente, diante de uma situação, tenta agir para a transformação dessa questão, né? Senão, uma não violência que não seja ativa, ela está sendo conivente com o problema, ela está sendo conivente com a injustiça que está sendo cometida. Eu acho que também, assim, como sentinela, eu acho que vale a pena tu colocar o teu, vamos dizer assim, tu tá num lugar ali que tem que colocar um comentário, né? Então, tu coloca aquilo que tu acredita, procurando evitar a agressão, ou também não investir. Às vezes não vale a pena investir naquele lugar ali, né? Então tu vai no teu perfil e joga ali ideias daquilo que combata de uma forma pacífica, né? Mas que combata aqueles preconceitos, aquelas intolerâncias. Eu tenho feito isso. Eu, na grande maioria, não faço comentários. Eu posto alguma coisa que possa combater aquela forma violenta. Porque, na realidade, a gente está aqui combatendo verdadeiros horrores, né? Isso que você falou, acho que vai numa mesma direção do que a Patrícia acabou de escrever aí no chat, que, às vezes, por conta da linguagem interna do algoritmo, pelo que eu entendi, acho que foi isso que a Patrícia falou.
às vezes, quando a gente dialoga sobre um tema que é muito bárbaro, a gente está dando força para aquilo. Se uma pessoa falou uma coisa muito bizarra e você começa a simplesmente sentar o cacete nisso que foi dito, você está alimentando, pela lógica do algoritmo, você está dando visibilidade para aquilo. E às vezes é o que a pessoa justamente quer. É uma outra contradição do nosso tempo, né? Então, acho que o melhor às vezes, em algumas situações, é você simplesmente não comentar, como o Antônio está falando, porque senão você está deixando esses grupos agendarem o que vai vir para o debate social, né? Aí, de repente, eles colocam uma pauta e você está ali mergulhando naquela pauta e eles agendaram o que é para ser discutido. Foi escolhido por eles. Você está discutindo uma pauta que foi escolhida por eles. Então, a agenda do debate social está sendo feita por eles e não por você. Ao invés de você ao invés da gente discutir que as escolas precisam ser melhores, que os hospitais precisam melhorar, que a saneamento básico precisa ser para a população toda, você está discutindo se tem que ter ou não educação sexual nas escolas. Quer dizer, a agenda foi feita pelos conservadores. E você está mergulhando nessa agenda porque está debatendo. Então, acho que é isso que Patrícia está tentando aqui, talvez, alertar a gente, e Antônia também, né, que algumas coisas é melhor simplesmente não discutir. Né? Como é que é feita essa medição aí vai da nossa inteligência coletiva. Quem mais, gente, que não falou, que quer comentar alguma coisa que foi dita? É muita coisa, né? É um universo amplo. Tento fazer um resumo, mas tem aí, a gente previu 1h30, tem aí mais uns 10 minutinhos que a gente pode trocar. Oi, Leandro, como você vê... Boa noite, parabéns. Muito obrigado. Como você vê essa questão da compra do Twitter pelo empresário, pelo Elon Musk? Pelo Elon Musk, eu não me informei tanto sobre isso, eu fico um pouco preocupado, eu não tenho uma grande admiração por esse personagem, que é o Elon Musk. Eu fico um pouco preocupado, acho que o Twitter já é, historicamente, uma rede de muita manipulação e talvez seja a rede, ao mesmo tempo que a rede com mais potencial de debate sobre o que realmente interfere nas nossas vidas, porque você ali com pílulas de frases você pode debater amplamente uma determinada questão, então ela tem um potencial grande de promover o debate público, o que é bom, mas ao mesmo tempo é a rede que tem mais ódio, não tem dúvida disso, que o Twitter é a rede que tem mais ódio. E aí, na medida que ela é adquirida por alguém que não me parece ser uma pessoa que historicamente tenha se caracterizado pela ética, eu fico preocupado. Mas não sei, eu não estou acompanhando esse processo na sua inteireza, não sei se alguém tem mais acúmulo para falar sobre isso, mas eu fico preocupado. Eu acho que o Elon Musk não é um personagem que tenha conquistado a minha admiração nos últimos anos. Eu andei lendo um pouco sobre isso, também não conheço profundamente, mas tem muitas controvérsias em relação ao que se fala sobre ser negativo a compra, né? Que ainda, na verdade, nem foi efetivada, né? E você chegou a falar da questão dos 64 mil seguidores, né? Hoje eu li uma análise falando que é bots, né? Então é robô. Robô. Eu falo, o volume foi muito grande em um curto espaço de tempo, né? Que esse tipo de engajamento com volume tão alto para o humano não é tão possível, entendeu? Mas tem uma discussão que a principal questão que seria positiva é a transparência do mecanismo do algoritmo, que ele diz que uma dos aspectos que o Elon Musk falou foi
a dar transparência ao mecanismo do algoritmo, né? Isso seria bom. Enfim, Ele acho que é prometeu bacana isso. mesmo ler, se informar bastante, porque, né, nesse debate público tem muitas questões. Um espaço legal para se informar é o Fórum de Teresina, que é um podcast interessante da revista Piauí. Então, Sim. vale a pena escutar. Eu vejo De o Fórum de contemporâneas. Teresina. Eu acompanho também o Fórum de Teresina toda semana. Eu não sabia que ele tinha se comprometido com transparência do algoritmo. Acho que isso realmente, se for verdadeiro, é uma grande contribuição, né? E acho que, eventualmente, a gente pode até partir por um ativismo nessa direção de reivindicar que todas as redes comecem a disponibilizar acesso a esses algoritmos, né? Elas vão resistir o máximo, mas acho que seria interessante. Gratidão, Marta. A questão a Maristela está dizendo que já arrecadamos até o momento 1.060 das doações para combater a fome. E Eu aí, pus o link. A Maristela pôs agora o link. Maristela pôs ótimo. agora o link para se alguém mais quiser doar. É isso então, gente. Acho que não tem mais nenhuma fala, né? Então, meninas aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Marta, Acho que só Fátima. agradecer, né? Em nome do movimento. A presença, te parabenizar de novo. Obrigado, é o adorei o movimento mais vídeo. agradece. Quem não conhece, vai lá curtir. Chama um amigo para curtir. Podem dar sugestão para as próximas aulas. A gente agradece. Foi ótimo. Valeu. Gratidão, obrigado pelos parabéns, brigadíssimo pelos vídeos, que a gente tenha uma noite linda aí. Oi, Amala, só te vi agora. Gratidão total, Leandro. Feliz Parabéns, aniversário. Parabéns. Tudo. Valeu. Boa noite, Gratidão gente. pela divina existência, por perseverar pela paz, pela não violência e por ajudar a difundir toda uma cultura, né? Toda essa cocriação. Gratidão total por Gratidão. você alinhavar, né? Criando essa rede maravilhosa, muita luz. Gratidão por todo o amor, todo o afeto, todo o carinho. Um abraço cósmico, família. Um abraço, Leandro. Tudo de bom. Obrigado. Boa Tchau, noite. gente. Obrigado. Boa noite. Gratidão. Boa Tchau, noite. tchau. Gente, o Boa pessoal... noite, pessoal. Tchau, tchau. Parabéns, Leandro. Obrigado. Me deram aqui uma sugestão, mas agora acho que já não dá mais tempo. Então, gratidão aí. Ok. Fazer uma foto? Não, deram a sugestão da Rosângela falar um pouco sobre o projeto que vai ser beneficiado. Dá tempo? Legal. Boa, gente. Ótimo. Ai, que legal. Fátima pediu aqui. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. O nosso projeto ele vai fazer até 2 anos agora, dia 16 de maio. É um projeto que a gente reuniu um grupo de amigos e a gente começou a preparar lanches, sanduíche, frutas, né, ovos, e a gente distribui pelo centro do Rio de Janeiro. A gente sai por volta de 7h30 aqui pelo centro e vai pela Carioca, roda ali por trás ali da Cinelândia também. E é um trabalho assim muito gratificante. Se quiserem participar um dia, vai ser muito legal. E a gente está muito feliz com essa ajuda do Leandro. A gente vai proporcionar, né, mais coisas para esse grupo, porque, infelizmente, só aumenta, né, a população em situação de rua. A gente já está há 2 anos e a gente só vê esse quadro aumentando, mas vamos aos poucos, cada um fazendo um pouquinho, né, para a gente tentar amenizar um pouco todo esse sofrimento. Gratidão aí por toda a ajuda de vocês. Gratidão, então. Obrigado e boa noite. Agora todo mundo tira o áudio para poder dar os parabéns para mim e se despedir. Parabéns. Parabéns, Leandro. Parabéns a você, Leandro. Gratidão total, Leandro. Você sempre. Parabéns, feliz aniversário. Obrigado. E você é um fofo. Obrigado.
Cheio de elogios, Cadê a música hein? de parabéns? Assim, Todas as bênçãos do universo. Gratidão, Leandro. Gratidão. Tchau, gente. Boa noite. Família. Beijão. Tchau, Adorei ver tchau. vocês. Boa noite. Boa noite. Um abraço cósmico.